Você já ouviu falar de um homem que tentou conquistar o mundo inteiro antes dos 33 anos? Essa não é uma lenda. É a história de Alexandre o Grande. Ele nasceu em 356 a.C., no pequeno reino da Macedônia, uma terra considerada bárbara pelos gregos da época. Mas desde o berço, Alexandre já estava destinado a algo maior. Seu pai era o poderoso rei Filipe II, um estrategista militar brilhante que transformou a Macedônia numa potência de guerra. Mas a mente de Alexandre foi moldada por alguém ainda mais famoso. Seu professor era ninguém menos que Aristóteles, o maior filósofo da antiguidade, ensinando um garoto que um dia pisaria em 3 continentes. Aristóteles ensinou filosofia, ciência, política, mas também plantou algo perigoso: a ideia de que Alexandre era especial. Desde pequeno ele acreditava que tinha um destino divino. E talvez tivesse mesmo. Existe uma história famosa. Um cavalo selvagem chamado Bucéfalo ninguém conseguia domar, nem soldados experientes. Até que um garoto de 12 anos percebeu algo simples: o cavalo tinha medo da própria sombra. Alexandre virou o animal em direção ao sol e o domou. Naquele momento, seu pai disse uma frase que ficaria marcada na história: "Meu filho, procure um reino digno de você. A Macedônia é pequena demais." E Alexandre nunca esqueceu isso. Aos 16 anos já liderava exércitos. Aos 18 venceu sua primeira grande batalha. Mas o destino não espera. Quando Alexandre tinha apenas 20 anos, seu pai foi assassinado. E da noite para o dia, um jovem inexperiente se tornou rei. Os inimigos riram. Os aliados duvidaram. As cidades gregas se rebelaram. Parei o fim antes mesmo do começo. Mas eles não sabiam que estavam prestes a enfrentar o homem que mudaria a história do mundo para sempre. E a primeira coisa que Alexandre fez como rei foi provar que ninguém pisaria nele novamente. O rei que ninguém conseguiu parar. Assim que assumiu o trono, Alexandre fez algo impensável. Ele marchou direto contra seus próprios inimigos gregos. Cidades que se rebelaram foram destruídas. Uma delas, Tebas, foi arrasada quase completamente. Era um aviso. Alexandre não seria um rei comum. Ele seria um conquistador. Mas o verdadeiro alvo não estava na Grécia. Estava no maior império da Terra, o Império Persa. Um gigante que dominava milhões de pessoas. Riquezas inimagináveis. Um exército colossal. E Alexandre decidiu invadir. Com apenas 30.000 soldados. Era loucura. Ou genialidade. Em 334 a.C., ele atravessou o mar rumo à Ásia e venceu a primeira grande batalha no rio Grânico. Depois veio Issus, onde enfrentou o próprio rei persa Dário III, e venceu novamente. Mas o que tornava Alexandre diferente não era só vencer, era como ele lutava. Ele liderava da linha de frente, arriscava a própria vida, lutava como um soldado comum, e seus homens o seguiam até o inferno. Cada vitória aumentava sua lenda. Ele conquistou cidades, fortalezas, reinos inteiros. Mas então, em vez de ir direto atrás do rei persa, ele fez algo inesperado. Virou para o sul, rumo ao Egito, uma terra antiga, cheia de mistérios. E lá Alexandre não foi recebido como inimigo. Foi recebido como um deus. Os egípcios o proclamaram filho de Amon-Ra, um governante divino. E naquele momento, algo mudou dentro dele. Alexandre não queria mais apenas conquistar o mundo. Ele queria ser imortal. E foi no Egito que ele fundou uma cidade que ainda existe hoje. Uma cidade que levaria seu nome para a eternidade. Alexandria. Mas enquanto ele construía seu legado, o verdadeiro inimigo ainda respirava. E a batalha final contra o maior império da Terra estava prestes a acontecer. O homem que derrotou um império. Depois do Egito, Alexandre voltou sua atenção para o leste. O rei Dário III ainda estava vivo, e enquanto ele existisse, a guerra não acabaria. Então veio a batalha que decidiria tudo: Gaugamela. Um campo aberto, perfeito para o enorme exército persa. Dário tinha centenas de milhares de homens, carruagens com lâminas, elefantes de guerra. Alexandre tinha menos de 50.000. Era impossível vencer, mas Alexandre não lutava como ninguém. Ele estudava o inimigo, manipulava o campo de batalha, atacava onde ninguém esperava. No meio do caos, ele abriu uma brecha nas linhas persas e fez algo insano. Cavalgou direto para o rei Dário. O próprio imperador entrou em pânico e fugiu. Quando o rei foge, o império cai. Foi o fim da Pérsia, o maior império do mundo.
derrotado por um homem de 25 anos. Alexandre agora era o governante de metade do planeta conhecido. Riqueza infinita, poder absoluto, nenhum rival vivo. Qualquer outro teria parado. Mas não Alexandre, porque para ele ainda não era o suficiente. Ele queria ir além do mapa, além do mundo conhecido, rumo a terras que nem os gregos sabiam que existiam. Ele marchou pelo deserto. Montanhas mortais, cidades lendárias. Montanhas mortais, cidades lendárias, cidades lendárias. Fundou dezenas de novas Alexandrias. Misturou culturas. Casou soldados com mulheres locais. Tentou criar um único mundo sob um único império. Mas quanto mais longe ele ia, mais algo começava a quebrar. Seus homens estavam exaustos, feridos, com saudade de casa. E pela primeira vez, o exército que nunca o abandonou começou a dizer não. E foi ali, na beira do desconhecido, que o maior conquistador da história enfrentou seu pior inimigo. Não um exército, não um império, mas o limite humano, a morte do homem que quase conquistou o mundo. Na Índia, depois de anos de guerra, os soldados de Alexandre se recusaram a continuar. Eles tinham marchado milhares de quilômetros, sobrevivido ao impossível, visto o mundo acabar e recomeçar, e queriam voltar para casa. Pela primeira vez, Alexandre perdeu. Não uma batalha, mas a vontade dos seus próprios homens. Ele voltou. Mas o retorno foi pior que a ida. Desertos impiedosos, fome, doenças. Milhares morreram no caminho. Mesmo assim, ele ainda sonhava maior. Planejava novas conquistas, novas guerras, talvez até Roma. Mas o destino tinha outros planos. Em 323 a.C., na Babilônia, Alexandre ficou doente, febre alta. Sem conseguir falar, sem conseguir se mover, o homem que nunca foi derrotado estava morrendo. E então veio a pergunta que mudaria a história. Para quem você deixa o império? Sua resposta foi assustadora. Ao mais forte. Sem herdeiro claro, sem sucessor. E assim, o maior império da Terra começou a se despedaçar no mesmo instante em que ele morreu. Alexandre tinha apenas 32 anos. Em pouco mais de uma década, ele conquistou mais terras do que qualquer outro na história antiga. Nunca perdeu uma batalha. Nunca parou de avançar. Mas no fim, nem mesmo Alexandre, o Grande, conseguiu vencer o tempo. E talvez essa seja a parte mais impressionante de todas. Porque até hoje, mais de 2000 anos depois, o mundo ainda se lembra do nome dele. Não como um rei, mas como uma lenda. Alexandre, o homem que tentou conquistar o mundo inteiro.